Muito bem-vindos a mais uma sessão na Praça da Fundação, na Feira do Livro de Lisboa. É mais uma sessão de apresentação de um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez temos um retrato que faz uma viagem através do Tejo, uma viagem de um cruzeiro religioso e cultural que percorre 325 quilómetros do Rio. Vai estar connosco Ana Cunha, que é a autora deste retrato, e José Gaspar, que é escritor e membro da Confraria Ibérica do Tejo. Para começarmos esta conversa, que vai ser feita sobretudo de histórias, eu vou pedir à Ana que nos fale de duas personagens. Uma é uma menina que, quando está a largar a chupeta, ou para largar a chupeta, atira ao Rio Douro, e uma outra menina que se chama Olinda, e que é uma personagem do Alves Redol. Qual é a relação entre estas duas meninas, Ana, e porquê é que isto está na origem deste livro? Então, essa primeira menina, acho que deu para perceber que sou eu, não é? Quando o professor António Araújo me convidou para escrever sobre esta temática, sobre o Tejo, eu vacilei um bocadinho, porque, como provavelmente conseguem perceber pelo meu sotaque, não sou cá de Lisboa, nem nasci junto ao Tejo, mas nasci junto a um outro rio, o Douro. Aliás, nasci muito perto do rio, porque vivi durante até os meus 24 anos na Foz do Douro mesmo, e portanto tenho muitas memórias ligadas ao Rio Douro. E quando me é lançado este convite, eu tive assim uma conversa breve com alguns membros da Confraria Ibérica do Tejo e perguntei-lhes o porquê de serem juntados à confraria e o porquê de se envolverem com o cruzeiro. E um dos senhores, o Rui Val, que torna-se uma personagem aqui no livro também, diz-me que o rio tem tudo que ver com aquilo que ele é, porque é açoriano. E, portanto, o rio diz-lhe muito. O que tem tudo a ver, não é? O Rio Tejo com os Açores. E, portanto, aí deu-me aquele clique de realmente o rio é nosso. Os rios são nossos. E de facto, aí percebi que o rio também sempre me marcou muito e, portanto, fazia sentido também navegar um bocadinho pela história do Tejo, que é agora o rio que me é mais próximo. E, portanto, começo o livro então a relatar uma memória que me ficou, é das minhas primeiras memórias, que é a minha avó queria muito que eu me livrasse da chupeta, e eu tinha 3 anos penso eu, e pronto, como qualquer criança estava reticente em abdicar dela, então há um dia fez-me um desafio: vamos atirar a tua chupeta ao Rio Douro. Ela fazia isto com todos os netos, tenho a ideia que o meu primo também foi comigo nesse dia, fomos os dois juntos, lançámos a chupeta ao Rio Douro. E portanto é assim uma memória que eu tenho muito viva, das primeiras memórias que eu tenho, e sempre que penso no Douro, sempre que penso na minha infância, lembro-me muito desse momento. E portanto, agora fazendo o paralelismo com o a Alves Olinda. Sim, porque o Alves Redol, aliás, o teu livro, o Alves Redol, está sempre presente, não é? Sim. Com os avieiros. Quando me é feito o convite, aquilo que me vem à cabeça quando me falam em avieiros é Nos Avieiros de Alves Redol, um livro que eu nunca tinha lido, na verdade. E, portanto, decidi que ia lê-lo à medida que ia fazendo a viagem. E, portanto, o livro, o retrato, acompanha também a minha leitura dos avieiros. E, portanto, logo no início, nós somos apresentados à personagem da Olinda, assistimos ao nascimento da Olinda numa bateira, e percebemos então essa relação que ela tem inevitavelmente com o Rio Tejo, neste caso. Ela nasceu no Rio, ela é uma filha do Rio. E, de certa forma, eu também sou filha do Rio, até porque fui criada muito perto de um rio e a minha infância passou-se muito pelo Rio. E então há essa ligação entre mim e a Olinda, apesar de serem rios distintos, e histórias muito distintas, naturalmente, mas sim, é um bocadinho isso. Porquê é que escolheste este cruzeiro como tema da tua reportagem? Porque é uma grande reportagem, não é? Foi um convite que me foi logo feito pelo professor António Araújo. Foi logo feito com este propósito. Eu, na verdade, eu não conhecia o cruzeiro, nunca tinha ouvido falar deste cruzeiro, já tinha ouvido falar dos avieiros, e lá está, conhecia de nome o romance de Alves Redol, e por isso é que estava reticente, porque era uma temática que me parecia muito longínqua da minha realidade. Só que depois, aos poucos, falando com pessoas, percebi que se calhar não era assim tão distante e que também eu tinha uma relação muito umbilical com o Rio. E isso também permitiria ter uma certa distância da temática, até porque estou a contá-lo pela primeira vez, estou a viver esta experiência pelo Tejo,
mas por outro lado também tenho esta relação próxima com o rio e portanto era um bocadinho proximidade e distância suficiente para embarcar na viagem e também pelo desafio, claro. Eu vou ler um bocadinho, vamos andar aqui também a viajar ou a percorrer o livro e a certa altura diz o seguinte: a história de amor entre Chico da Barreira da Bica e Olinda do Patacão, não é a de Alves Redol, é pretexto para se evocar o modo de vida dos avieiros nas suas aldeias, abordando temas como o namoro e o casamento, sempre entre gente do mesmo pano. Para o filho da Júlia e do Manel, o Chico, aquela rapariga do Patacão, a Olinda, só tinha encantos, escreve José Gaspar. Tanto encanto que Chico partia da Barreira da Bica, sempre a remar, nessa viagem de mais ou menos 40 minutos, até ao Patacão de Baixo, só para a ver. Mas a história deles é assombrada pela tropa e pela guerra colonial, uma realidade também enfocada nos avieiros de Alves Redol, quando Toino da Vala, marido de Olinda, é chamado para se apresentar em Santarém. José, são personagens dos seus livros, o José é escritor, e eu pedi-lhe que, a partir delas, aliás, o José nos seus livros parte de personagens reais, certo? Estes também são personagens reais. Se me permite, eu gostava de fazer primeiro um parêntese, agradecer à Fundação Manuel dos Santos a oportunidade de nós, Confraria Ibérica do Tejo, eu falo em nome da direção, faço parte, agradecer esta oportunidade de falar do evento, que é o Cruzeiro Ibérico, o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Em relação, e agradecer também à Ana, porque ela foi o livro que nós temos presente, aconselho a comprar, é um diário de bordo fiel, e uma das coisas mais bonitas que escreveram até hoje sobre o nosso cruzeiro. Em relação à história de Olinda e às personagens, foi um livro que eu escrevi que chama-se Filhos do Rio, Gente do Nosso Pano. Trata-se de uma história de uma idosa, de uma senhora com 82 anos, que estas personagens têm tudo a ver com as pessoas da minha atualidade. E fui criando a história através da Olinda. A Olinda fazia parte do Patacão e o Chico fazia parte da Barreira da Bica, da aldeia da Barreira da Bica. Pode explicar o que são o Patacão e a aldeia da Bica? São aldeias típicas palafíticas. São aldeias da cultura. O que é uma aldeia avieira. palafítica? São barracas assentes em cima de estacas, de estacaria. Suspensas. Se me permite, eu vou começar um pouco contando a história da Praia da Vieira de Leiria. Os avieiros são oriundos da Praia da Vieira de Leiria. Fizeram pelo menos 3 grandes migrações ao longo do século XIX e do século XX, que têm a ver com vários fatores económicos e sociais na altura, que os empurraram a procurar um novo sustento para a família, que era numerosa e sempre foi numerosa, e que os levou a chegar ao Rio Tejo, ao Rio Sado, ao Rio Sorraia, a todos os rios que eram ricos em peixe e que davam alimento às suas famílias. São pessoas que, vindo para o Tejo, não eram bem-vindas, eram pessoas estranhas, e daí também havia uma certa desconfiança dos habitantes em relação a esta comunidade, e que também daí veio a tal dita cultura avieira, que preservou a sua alimentação, a sua forma de falar, a sua forma de vestir. Tudo isso hoje podemos considerar a cultura avieira. José, e eles só vinham no inverno. Inicialmente só vinham no inverno, não é? Até o século XIX. Era sazonal. Portanto, nós estamos a vinham falar... por chamado do peixe, não é? Chamamento do peixe. Estamos a falar no inverno. Eles, como o mar na Praia da Vieira, como conhecem, é extremamente violento no inverno, e os obrigava, não os dava a possibilidade de pescar, e então eles tiveram que recorrer a esta alternativa de ir para o Tejo, para os rios, e daí sustentar a sua família. Era um processo sazonal, eles viviam nas próprias bateiras. Bateiras são barcos que andam à volta de 7, 8 metros de comprimento. A bateira, a vieira, é o berço da cultura avieira, porque eles, na verdade, no início moraram sempre nestas bateiras, quase não tinham autorização nem da hidráulica. A hidráulica era quem tomava conta das margens, e os guarda-rios... Eram os donos das margens. Eram os donos das margens, e os guarda-rios eram os guardas que vigiavam tudo o que acontecia nas margens e atuavam, de certa maneira, os pescadores.
Com esta, ao longo dos anos, esta forma sazonal, que no inverno regressavam aos rios e no verão regressavam às suas casas, ao mar, para fazer a arte chávega, como vocês conhecem, que é muito conhecida. Mas houve uma certa altura que as coisas começaram a mudar. Eles começaram-se a fixar. Grandes senhores que tinham terras junto ao rio foram dando autorização para construir uma barraca. Eram barracas, na altura, barracas de caniços. Caniços é tipo um género, umas canas. Essas barracas eram barracas inicialmente também sazonais, ou seja, eram barracas que duravam 6 meses, pouco mais, e no outro ano seguinte voltavam a construir novamente. E essas barracas também tinham um problema muito grave, é que se incendiavam com muita facilidade e punham em perigo toda a família. Eles foram fixando, foram tendo aceitação das próprias comunidades ao longo do Rio Tejo, e começaram a construir essas ditas barracas palafíticas, que é assentes em estacas, que na Praia da Vieira também existiram, mas a função das estacarias palafíticas era outra, era a movimentação da areia. No caso do Tejo, era devido às cheias, como vocês sabem, antes era com mais frequência. Agora, com as barracas e estas alterações climáticas, este fenómeno já não existe tanto. Começaram a fixar-se, estamos a falar de pequenos assentamentos, porque o pescador tanto pescava aqui como ou em Santarém, como em Salvaterra, como em Vila Franca. E muitas das vezes o seu sítio não era assim tão fixo como isso. Começaram-se a fixar, começaram a criar núcleos maiores e hoje podemos chamar algumas delas aldeias avieiras. Para terem uma ideia, a aldeia da Barreira da Bica, que hoje já não existe, hoje é apenas ruínas, era uma aldeia que chegou a ter 30 barracas. Estamos a falar, se calhar, numa população, habitantes que lá viviam, cerca de 150, mais ou menos, aproximadamente 150 pessoas. Era uma aldeia viva. Hoje, como está destruída, são mais os gritos em silêncio do que propriamente as vivências. E existem as memórias. Ana, eu vou voltar aqui a ler uma descrição, esta sim, do Alves Redol, que faz, enfim, descreve estas palhotas. Ele diz: as palhotas são todas iguais, 4 prumos metidos no chão e varas de madeira a segurar o telhado coberto por carroicil das abertas. A melhor palha nascida na vegetação da lesíria. O material das paredes vem da mesma origem. Apodrece depressa, mas depressa se refaz. Portanto, tem a ver, de facto, com... Já na altura era uma coisa provisória. Portanto, faz-se a arqueologia de algo que foi provisório também durante o tempo. Como é que foi, Ana, como é que são as paisagens ao longo deste cruzeiro? E já vamos explicar o que é este cruzeiro, que ainda nem explicámos. Eu pedi ao José, entretanto, se tiver algum mapa que mostre o cruzeiro, se tiver trazido alguma coisa, depois nos mostre. Enquanto a Ana explica como é que são as paisagens, como é que foram as paisagens que foi vendo ao longo da reportagem. Na verdade, eu descobri vários Tejos dentro de um só Tejo. Estes 300 km de Tejo mostram-nos várias realidades muito diferentes, até porque nós começamos lá em cima, interior, em Espanha, no interior raiano, e portanto aí é completamente diferente. Nós até, é o José Gaspar que faz uma divisão entre os rios. É o Rio de Lesíria, que é assim aquele mais médio Tejo, o Rio Selvagem, que é esse mais lá em cima, e depois o Rio Agitado, aqui mais próximo de Lisboa. E portanto, e também essa divisão que eu faço no livro. Portanto, a paisagem vai-se alterando e as próprias gentes e as comunidades também se vão alterando consoante a paisagem. Tem correspondência com o Rio ou não? Sim, consigo encontrar alguns pontos de encontro, sobretudo aqui mais para baixo, junto a Lisboa, Vila Franca. Há de facto mais agitação, mais um certo entusiasmo, uma vontade. É diferente, sim, sente-se. Ali na Lesíria também, no Tejo de Lesíria, que é assim mais médio Tejo, mais plano, sim, sente-se mais calma, mas também um grande amor ao rio e à terra. Acho que sim. E portanto, são Tejos muito diferentes. No interior raiano sentimos mais a solidão e o isolamento da população. Há uma comunidade mais fechada, são menos pessoas que vão aparecendo. Mas um bocadinho como os avieiros vão descendo o Tejo, progressivamente, até chegar aqui mais perto aqui de Lisboa. Eu senti que ao descer o Tejo me ia aproximando cada vez mais de comunidades maiores. O que realmente prova que houve este movimento descendente.
E, portanto, a paisagem vai um bocadinho acompanhando. Lá em cima é um Tejo mais montanhoso, recortado pelas montanhas. No Tejo de Lesíria passamos, lá está, se calhar mais perto das antigas aldeias avieiras. Algumas mantêm-se, outras foram destruídas. Passamos, por exemplo, pelo Escaroupim, que é muito característico, que é muito conhecido exatamente por ter sido uma aldeia avieira. Passamos pelas Caneiras também, que também esse ainda há algumas pessoas a viver lá e, portanto, ainda se sente muito esse fervor e essa memória de uma aldeia avieira. E depois, chegando aqui, mais perto de Lisboa, já se sente... Também depende, mas chegando, por exemplo, nós passamos mesmo aqui por Lisboa, sentimos a Lisboa cosmopolita, não é um rio mais cosmopolita, mais movimentado. Portanto, a viagem acaba por ser um bocadinho esta. Ana, aquilo que une esta viagem toda é uma imagem, não é? De Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, que é uma imagem que foi criada pelas várias comunidades. É também a religião, é a imagem enquanto imagem criada por todos, ou seja, um símbolo da comunidade. O que é que tu encontraste? Mais fervor ou mais ligação entre todos? É uma boa questão. Ou então é a mesma coisa, pode resultar na mesma coisa. Pois, é uma boa questão e foi uma questão que eu me fui colocando ao longo da viagem e não tenho assim uma resposta certa para a pergunta. Se calhar também não é preciso, não é? Se calhar São não fundidos na procissão. Sim, acho que sim. De facto, se calhar para contextualizar um bocadinho, os avieiros, apesar de não irem muito à missa, até porque pronto, estavam sempre a pescar e não tinham outras tempo. Coisas para fazer. Pois, tinham de ir ao peixe, diziam mesmo, nós não vamos à missa, temos de ir ao peixe. Eles acabavam por ter uma religiosidade muito própria e tinham as suas próprias rezas, cantavam algumas orações ao mar para que a pesca corresse bem e, portanto, tinham uma religiosidade muito específica, muito deles. No entanto, não tinham nenhum santo, não tinham nenhuma divindade à qual pudessem prestar culto e, portanto, surge esta ideia, junto de uma comissão que estava a lutar para preservar a Isso em que cultura altura, avieira. Ana? 2012 é quando a imagem surge, portanto, um bocadinho antes de 2012, portanto... 2008 acho que é o início do projeto, não é? Por volta de 2008, sim. Portanto, inícios dos anos 2000, pronto. E então juntam-se algumas comunidades avieiras e cria-se esta imagem que acaba por simbolizar a religiosidade avieira. Só que deu-se esta designação dos avieiros e do Tejo, exatamente com esta ideia de unificar todas as comunidades ribeirinhas. E, portanto, eu acho que para alguns poderá ser a religião e a ligação a esta santa que representa a comunidade avieira. Para outros será esta união do Tejo e do rio e das comunidades. Para outros será uma junção das duas coisas. E acho que no fundo é um elemento agregador. Porque vão todos... O cruzeiro passa por várias localidades. São cerca de 60, não é? 60 localidades. E nestas 60 localidades todos saem à rua, todos vêm ver a Santa, a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. O que é engraçado, porque eu senti que ali no interior raiano, entre Espanha, a população é mais idosa e a questão da religiosidade era muito importante. Geralmente até havia alguma missa, alguma celebração assim mais formal. À medida que vamos descendo o rio, começam a aparecer mais jovens, e muitos deles que também vêm ver a Santa, mas vão pela festa, pela união, pela memória, por saberem que os pais têm alguma relação com a comunidade avieira, com a comunidade ribeirinha, ou que os avós... E, portanto, há aqui esta evolução. Acho que lá em cima há muita questão da religiosidade, até porque há uma certa solidão, e quem está só procura muito consolo da religião e da fé, e, portanto, encontro naquela imagem a fé. À medida que vamos descendo, acho que é uma questão mais comunitária e de celebração mais cultural também, sim, não é? Sim, celebração da Você comunidade. pode contar então, primeiro mostrar-nos o mapa, não é? Estamos a falar de uma coisa que... Não é pequenino, mas... É pequenino, mas dá para ver, não é? Dá para fixar, creio que se pode mostrar aqui. Portanto, vimos de Espanha até Oeiras, não é? Até Porto Brandão e depois passa ao largo de Porto Brandão e depois termina em Oeiras. Você pode contar então como é que nasceu este cruzeiro, porque é que nasceu este cruzeiro, o que é que ele é? Primeiro, quando é que se realiza? Não é? Isto nasce num projeto inicial no Instituto Politécnico de Santarém.
Há um grupo que se forma para levar a cultura avieira a património nacional e da Unesco. Há essa intenção, começa-se a preparar, começa-se a falar com pessoas, começa-se a recolher informação e chegamos a uma altura, talvez para aí 2011, 2012, começámos a observar que nas aldeias avieiras esta fé realmente é muito de algumas imagens. O barco chama São José, o outro chama São João, mas não há assim algo que os ligue a estas comunidades. Depois pensamos também que, havendo uma imagem que pudesse agregar todas as comunidades, isso seria muito mais fácil e as comunidades, por elas próprias, também poderem partilhar mais. Porque não podemos saber, antes havia alguma separação, mesmo em termos de comunidade avieira. Havia famílias que não se falavam, havia comunidades que não partilhavam. Então esta imagem da Nossa Senhora dos Avieiros Bem, o peixe foi escasseando, portanto, não é? A pesca era um processo também de luta, né? Cada vez eu quero pescar mais do que tu, e assim sucessivamente. E esta imagem... Não é que eles não se dessem bem, não é? Davam-se bem, alguns, mas na verdade esta imagem vem unir talvez estas comunidades e é com entusiasmo quando a gente vê que pessoas que se davam, que não se falavam, da própria família, que hoje conseguem estar em convívio pleno junto à imagem da Nossa Senhora José, que outras comunidades há além dos avieiros? Porque há outras comunidades, não é? Pois começamos, quando o cruzeiro inicia, ele tinha apenas 15 dias, ele apenas quase que fazia só as comunidades avieiras, que era o objetivo, e ainda hoje é a estrutura principal é as comunidades avieiras. E começamos a observar que as outras comunidades ribeirinhas também chamavam pela mãe, ou chamavam pela Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. Daí também o nome da imagem, que é Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. O rio Tejo é o fio condutor destas comunidades todas e faz sentido. Nós não vamos mais acima, não vamos até a nascente do Tejo, porque nos impedem também de navegar e que seria também muito mais demoroso. Mas, na verdade, este percurso que nós fazemos, através do Tejo, desde Alcântara até Oeiras, pelo rio, junto às margens, chama as comunidades a partilhar. Esta parte religiosa está bem assente, é marcante neste percurso. A parte cultural nunca foi explorada por motivos financeiros, como devem calcular. Tudo isto é feito à custa de voluntários. O núcleo, a organização nuclear, vamos chamar assim, são 4 pessoas. E depois vai surgindo outras pessoas voluntárias no tempo do percurso do cruzeiro. Porque todas as comunidades, os padres, as associações, as câmaras, as juntas de freguesia, nós somos uma organização num todo, não é? É verdade que ele começa apenas por 4 pessoas, mas depois vai crescendo até à hora do evento. Eu costumo dizer, a organização somos todos nós. E este fio condutor, que é o Tejo, acaba por ligar estas comunidades, e a parte cultural que nós queríamos muito explorar era dar a oportunidade de Lisboa conhecer a parte cultural de Vila Velha de Ródão, poder vir tocar ou dançar a Oeiras, Vila Franca poder ir atuar. A ver essas perguntas. Mas tenho que partilha. dizer quando é que é, porque para já há muitas pessoas aqui que já estão com vontade de se inscrever, terá que ser para o ano, certo? Sim. Sim. Quando é que se realiza? Como é que se podem inscrever? Geralmente é sempre em maio e junho, porque em termos de caudal do Tejo, estamos a falar logo no início praticamente de primavera, verão, ainda há alguma água para podermos navegar, porque nós na verdade também temos grandes obstáculos. Os grandes obstáculos é as barragens. Depois temos os açudes também. Temos a falta de água. A areia é um impedimento, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira. Temos aqui um amigo nosso, que é o Moisés, que aliás, anda sempre com o barco e é a capa do nosso nosso livro. E isso torna-se um divertimento. E como a Ana dizia, o Tejo é dividido em 3 rios, ou seja, o rio Selvagem, o rio da Lesíria e o rio Agitado. E isso molda as pessoas também. E estas comunidades, havendo esta partilha, é muito gratificante para nós como organização poder... Vou-lhe contar uma história rápida, a Mieira do Tejo. Pela primeira vez paramos na Mieira do Tejo.
e um senhor com uma idade de 80 e poucos anos manda-se à água, mergulha, de contente, porque já não ia à margem há muitos anos. Desde criança ali aprendeu a nadar e depois, com o facto da poluição e o abandono das margens, levou-o a afastar-se do próprio rio. E ele, portanto, não mergulhava no rio, pelo menos? E ele acabou por mergulhar pelo seu contentamento, ou seja, aquilo fez que um segundo batismo. É verdade, é verdade. Porque batismo de saudade. Eu costumo dizer que a imagem também faz milagres, porque se formos a ver ao longo destes 325 km, existem muitas margens recuperadas que se devem a este evento. E se pensarem bem, muitas das vezes o rio precisa de nós. Se nós fizermos vários eventos nele, a nossa preocupação está mais atenta e quem está a poluir vai poluir menos. Não é? Nós estamos mais com o rio e mais contra aqueles que vão poluir. E este evento é um bocado isso, faz essa função não reivindicativa, mas aproxima e põe o rio a funcionar e põe as pessoas a partilhar. Isso é muito bom para nós. E de facto esta Amieira do Tejo, este episódio desta pessoa que se atirou para a água é simbólico. E também temos que ver... Sim, diga. O comboio, a linha do comboio, outra coisa muito interessante, o comboio veio parar um bocadinho os barcos chamados os barcos de água acima, que levavam e traziam coisas da zona de cima, de Vila Velha de Ródão, toda de Mação, por aí fora. Hoje o comboio faz-nos jeito a nós, porque leva muito destes viajantes que vão ter connosco e depois vêm de barco para baixo. Isso também é ótimo, porque esta parceria, até o próprio comboio, hoje vai compensar aquilo que retirou há alguns anos atrás. Como é que as pessoas se inscrevem? É difícil, muitas das vezes é preciso ter sorte de apanhar o lugar no barco, porque a nossa organização, como devem calcular, as barragens é uma dificuldade tremenda. Nós temos o apoio das câmaras, na verdade, algum financeiro e outro mais logístico. E através dos caminhões com gruas acabam por recolher os barcos e voltar a colocá-los mais à frente, noutra paragem mais à frente. Noutro troço do rio. Exatamente. Isto facilita-nos muito. E como nós temos sempre dificuldade em levar muitos barcos, não é o caso que o Moisés está sempre a querer levar muitos barcos, mas atrasa-nos e dificulta um bocado o processo. Onde é que encontramos o Sr. Moisés? Se calhar é mais fácil para nos inscrevermos, José, parece. Se calhar é mais fácil, não é? De onde é o Sr. Moisés? O Moisés é aqui de Sintra e se afeiçoou também ao cruzeiro e tem o privilégio de ter à volta de 20 barcos em casa, apesar que ele é um escultor famoso. Eu já lhe disse que a vida dele é pedra, não é madeira, mas ele continua a insistir nos barcos e na recuperação destes barcos. A verdade seja dita, porque isto é um património que também está em via de extinção, ou seja, não é por acaso recentemente abriu um museu estaleiro no Porto Brandão, que nos vai dar uma ajuda grande nesta recuperação deste património tradicional que nós temos, que é as embarcações do Tejo. Do todo. Ana, como é que vamos agora, de facto, àquilo que foi a viagem? Como é que é? São muitos barcos que vão de onde? Quem é que vai no cruzeiro? Enfim, podes-nos colocar no início aquilo que tu viste logo na partida. No início costuma ser é um grupo relativamente pequeno, dos organizadores e alguns, pessoas que estão mais ligadas à confraria e, portanto, é um grupo pequenino. À medida que vamos descendo, como eu estava a dizer há um bocadinho, há mais comunidades que se vão envolvendo e vão trazendo os seus barcos e vão também transportando. Portanto, são várias embarcações que vêm em desfile, digamos assim. Sim, em procissão. Sim. Mas é engraçado porque começamos com uma ou duas e no final já são umas 30, não sei. Portanto, ano passado contabilizamos 245 embarcações no todo. No final, portanto, ficam todas. 245. É muito. Última etapa. Algumas vão ficando para trás, não é? No todo do cruzeiro, sim. No todo do cruzeiro, sim. Geralmente são à volta de 240. Portanto, algumas fazem um pedacinho, não é? Fazem. E depois... Até porque o cruzeiro acontece geralmente aos fins de semana, às vezes apanhamos feriados e, portanto, às vezes os grupos não são exatamente os mesmos. Há novas pessoas todas as semanas, o que também é interessante. E depois há sempre os fiéis, há aqueles que fazem a viagem de início ao fim. Portanto, eu diria, para alguém participar, a melhor forma é falando com a confraria, a ver se consegue um lugar numa das embarcações.
Ou então, se calhar, falar com uma junta de freguesia que esteja ligada ou alguma entidade que também tenha um barco em determinado momento do percurso. Sim. Como é que foi, Ana? Como é que te preparaste para a reportagem? A coleção dos retratos da Fundação é uma coleção muito especial num país em que cada vez se faz menos reportagens, não é? É muito difícil fazer reportagem, ainda menos este tipo de reportagem que requer muito tempo, ou algum tempo, para acompanhar um determinado acontecimento. E, portanto, creio que foi um privilégio para ti, sim, não é? Sim. Dá tempo suficiente para perceberes como é que tu és também em reportagem. Como é que tu funcionas? Pois, foi uma verdadeira aventura, porque todos os fins de semana, durante 1 mês e meio, quase 2 meses, eu ia embarcar um bocadinho em busca do desconhecido. Sabíamos mais ou menos onde é que íamos parar. Pronto, o cruzeiro tem as suas paragens estipuladas, mas há sempre surpresas, como o José estava aqui a dizer. Fomos embatendo contra alguns obstáculos. Houve alturas em que fui obrigada a saltar do barco e a empurrar o barco, até foi com Moisés, ele até gozou comigo. Portanto, eu parti como repórter, mas de certa forma, e até acho que cito o Alves Redoldo logo no início, ele tem uma frase que diz que o escritor acaba sempre por embrenhar-se, e acho que acabei por me tornar uma de vós, não é? E acabei por viver aquilo já não só na qualidade de repórter, mas enquanto Ana pessoa, e acho que acabo também por narrar a viagem um bocadinho do ponto de vista pessoal, como aliás é o objetivo dos retratos, que nós também entremos um bocadinho na reportagem. Claro que mantendo sempre este distanciamento quando olho para determinadas histórias e para a história do Rio Tejo. Mas apesar de ter tido muito tempo para escrever, porque é um mês e meio sempre a bordo, a verdade é que nós não passamos assim tanto tempo em cada uma das localidades. E às vezes dava vontade de ficar lá mais tempo a conhecer as pessoas e as histórias que nos têm para contar. Às vezes é mesmo de rajada. Às vezes apanhamos uma pessoa que nos parece ter uma história incrível. Eu lembro-me no Porto das Mulheres, que acho que é assim a primeira paragem de uma comunidade avieira, de uma aldeia avieira. Sim, no Porto das Mulheres, na Chamusca, cruzei-me com uma senhora que me disse, que me viu a ler os avieiros. Eu escondi-me num canto a ler os avieiros e veio ter comigo e me disse que tinha lido os avieiros há muitos anos, que tinha roubado o livro de uma biblioteca de um vizinho republicano, que tinha todos os livros proibidos e que lhe tinha tocado de uma forma... Tinha emocionado muito, até porque creio que eram os avós, que eram pescadores, tinham ligação com os avieiros, e que a tocou muito. E deu-me vontade de estar mais tempo ali, até porque havia muitas pessoas com muitas memórias da aldeia avieira que tinha existido ali, que já não existia mais. Uma outra senhora cujos pais e os avós eram avieiros, também se sentou comigo a falar, também falámos bastante dos avieiros, e às vezes dava vontade de ficar ali o dia inteiro e temos só 1 hora. Portanto, apesar de ter tido muito tempo, são 60 localidades. Cada uma das localidades tem a sua própria história e a sua própria identidade. É muita Portanto, para tão poucas páginas, é verdade. E os encontros que nós temos são geralmente muito breves. Então fica sempre aquela pena que gostava de ter continuado esta conversa. No entanto, tenho a dizer que, para mim, pronto, há um casal que acompanha todo o cruzeiro, do início ao fim, praticamente, e que acaba por ilustrar bem qual é que é a história dos avieiros. É o casal Manuel e Arminda, que se conheceram na Ribeira de Lisboa. E eu vou-te pedir, vamos apresentá-los com as tuas palavras, também para as pessoas ficarem a conhecer o livro e terem ainda mais vontade de o comprar e de o ler. Então, é a história de amor de Arminda e Manuel. A bordo da bateira fica a conhecer a história de Arminda, que, tal como Manuel, é neta de pescadores da Praia da Vieira. Os pais foram descendo o Tejo nas suas andanças a seguir o peixe, e ela nasceu em Vila Franca de Xira, embora tenha crescido na Póvoa de Santa Iria. No meio do seu relato, Arminda recorda como conheceu o seu companheiro de pesca, Manuel. Conheceram-se na Ribeira de Lisboa, quando Arminda, com 13 anos, lá vendia peixe. Manuel tinha 16 e já pescava. A Ribeira de Lisboa e o seu mercado estão hoje profundamente transformados. Os lisboetas conhecem o Cais de Sodré
como lugar de excelência para saídas à noite e o Mercado da Ribeira como ponto trendy e turístico. Mas uma viagem pelo Arquivo Municipal de Lisboa permite-me descobrir outra história. Numa velha fotografia de 1669, vejo fragatas atracadas no cais e cavalos a arrastar mercadorias. Imagino Arminda e Manuel a entabularem conversa nesse cenário, entre risinhos e piscadelas de olho, no mesmo lugar onde hoje se trocam olhares em discotecas. A história de amor de Manuel e Arminda não se esgota aqui. O namoro entre eles obedeceu às regras que Aurélio Lopes e João Serrano elencam na obra A Reconstrução do Sagrado. E cita: o namoro tinha dias marcados, aos domingos de semana a semana, de 15 em 15 dias, ou em situações de considerável distância, de mês a mês. O leitor poderá então espantar-se com a rebeldia de uma Arminda de 18 anos, quando o seu pai se recusou a permitir o casamento com Manuel. Arminda tomou a decisão de fugir de casa para se casar. E a verdade é que a façanha não foi inédita naquela família. A irmã mais velha fez o mesmo. O pai das duas não teve, pois, remédio senão aceitar os casamentos que duram até hoje. Portanto, isto é uma história, Ana, que traz o tempo que tu estás a tentar resgatar e que o Cruzeiro também tenta resgatar até aos dias de hoje. É um símbolo, muitas vezes na reportagem, ou quando se termina de escrever logo no início, há assim um símbolo que percorre. Este foi o teu símbolo, não é? Sim, sem dúvida. Lá está, porque às vezes não tinha tempo. E dá para ver a qualidade da tua escrita. Bem. Obrigada. Não tinha tempo para conhecer as pessoas a fundo e este foi um casal que me acompanhou do início ao fim. E foram, de certa forma, foram muito protetores da minha pessoa. Estavam sempre comigo e estavam sempre a contar-me histórias do seu passado. E, portanto, criou-se ali uma amizade muito boa com eles. E o interessante aqui é que eles, de facto, acabam foram por... os teus, uma espécie de padroeiros. Foram os meus padroeiros, sim, foram, sem dúvida. E eles ilustram bem aquele que é o casal avieiro, não é? Portanto, lá está, tornaram-se esse símbolo os dois de toda a pescadores, viagem. os dois ligados pelo rio. Sim. Cada um deles nasceu em pontos diferentes. Os pais, aliás, os avós, vinham de aldeias avieiras diferentes e nós passámos por essas aldeias avieiras. Portanto, eles próprios também recordaram um bocadinho o seu passado. E fomos traçando o percurso deles até chegarmos à casa deles. Eles agora moram na Póvoa de Santa Iria, viram a sua casa a ser destruída em 2012 também. Portanto, eles foram-me contando a sua história, eu fui acompanhando a sua história e depois o curioso é que quando nós chegámos a Vila Franca, a história não continuou, porque conheci o neto deles, que tem 5 anos. E o filho deles é pescador. E, portanto, o neto juntou-se para uma das procissões e então a tradição continua. E, portanto, eles no fundo, também foram o meu fio condutor ao longo da viagem. E foram eles que também me foram contextualizando muitas das localidades e foram eles que me foram falando muito das tradições que eles herdaram, não é? E, portanto, ter estas duas pessoas muito próximas a partilharem o que lhes é próximo foi muito importante, sim. É curioso, porque este livro, nós pensamos no Tejo, enfim, mas pensamos, nós lisboetas, não é? Digo eu, ou no Porto, enfim, nas cidades que estão, inclusivamente nas cidades que estão distantes do Tejo. É uma coisa um bocadinho abstrata, não é? Tu viste um Tejo que pouca gente vê, só quem participa eventualmente no Cruzeiro. Há muito pouca gente que tem a percepção do Tejo assim. Sim, eu não tinha de todo, portanto foi assim uma viagem que me abriu muito para diferentes realidades. Fiquei até bastante surpreendida ali na parte de Espanha com a solidão, com a falta de pessoas, com o isolamento. Todos nós falamos sobre a solidão e o isolamento do interior, mas viu realmente e contactei com as pessoas. O Tejo em si, estas tradições, os cantares, as danças, a comida também, havia muita coisa que eu não conhecia. Comeste bem durante a viagem? Comi, eu sou muito esquisita, tenho a dizer que sou muito esquisita, mas comi, havia sempre muita comida em todas as paragens. Nós parávamos de hora em hora num sítio novo e havia sempre um novo banquete, portanto no final saímos de lá a rebolar, mas sim. E é fascinante ver como o Tejo vai evoluindo. Nós já falámos aqui de como vai evoluindo. E
e há zonas em que nós começamos a ver, ok, agora estamos a entrar no Ribatejo, começam a surgir mais ranchos folclóricos, mais a presença também dos campinos, esta mistura entre campinos e pescadores, que até há uma certa rivalidade entre eles, que é engraçado, agora até se brinca sobre isso. Até chegarmos a este Tejo, pronto, que já nos é mais próximo, nós aqui lisboetas, ou lisboetas adotados como eu, e aí vemos como só conhecemos uma porção ínfima do Tejo mesmo. O Tejo é muito mais para além de Lisboa. José, estamos quase a terminar. Podia ser a minha pergunta para si, podia ser a primeira pergunta. Qual é que é a sua relação com o Tejo? Que ainda não contou. Ui. Na Mas verdade... esse ui assustou-me. Temos uns minutos. Tento... Mas temos uns bons minutos para que diga. Eu tento contar muita história em pouco tempo, que às vezes torna-se complicado e difícil de gerir na minha própria cabeça. Mas a relação com o Tejo... Primeiras memórias suas do Tejo. As minhas memórias desde criança, o meu Algarve era a praia do Tejo, em Valdefigueiras, junto a Santarém. As praias eram lindíssimas, a água era límpida, nós bebíamos a água, fazíamos um buraquinho na própria areia e a areia filtrava a água e a gente bebia essa água. Hoje é impensável fazer isso. O meu pai, militar, que era, quando vinha do ultramar, as nossas férias eram na praia do Tejo. Tive sempre o privilégio do meu pai ter sempre um barco, uma bateira que os pescadores faziam para ele ter essa possibilidade. Portanto, a minha vivência com o Tejo foi sempre muito próxima. E a relação com a minha aldeia, salvo seja Barreira da Bica, que faz parte da minha freguesia de Valfigueira, foi sempre muito próxima. E foi um trabalho de investigação que fiz ao longo dos anos e tive sempre a preocupação de ouvir os mais velhos e recolher essas memórias. Mas foi sempre uma ligação muito forte ao Rio Tejo. Portanto, esta minha vivência no Tejo é muito natural e muito fácil. Se me permite, em relação à Ana, a mãe está sempre ali com um grande sorriso. Nós brincávamos muito com ela, porque ela, sempre com aquelas preocupações na comida, ou colocar o pé em determinados sítios, nós muitas das vezes a obrigávamos. Quase estávamos a querer transformar uma avieira, uma pessoa do Rio Tejo. E também acho que foi uma luta constante e que foi em brincadeira nós conseguimos interagir sempre com ela e foi um prazer ver uma pessoa que não conhecia de todo a realidade do Tejo e acabou por se adaptar também nestas consequências de etapas ao longo do rio. Ela foi-se adaptando e à realidade que nós temos, que muita gente desconhece e que vale a pena conhecer. O nosso Rio Tejo, para muitos, é um espaço exótico e para nós não ligamos nem pensamos sequer nele. Mas vale a pena vocês poderem aproveitar. Em termos de turismo, este Tejo para cima, o Tejo de Alzíria, o Tejo de Selvagem, tem muito para contar e para poderem observar o que existe de bom em termos de gastronomia. É uma riqueza fundamental para o nosso país. No final, a Ana acaba no Google Maps. É muito engraçado. Depois de fazer este percurso todo ao vivo... Sim, porque eu nunca tinha ido à Praia da Vieira, em Vieira de Leiria. Portanto, a história começa toda aí. Foste aí virtualmente, não é? Sim, e então, quando acabei o cruzeiro, eu pensei, eu tenho mesmo de lá ir. Até porque a Santa, no final, volta à Capela dos Pescadores lá. E portanto, acabei por ir lá revisitar a minha velha amiga, a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, passa lá o ano, até que a única altura do ano em que ela sai da capela é exatamente para fazer este percurso. É o percurso sazonal que os pescadores faziam. Sim. Ela faz o mesmo. Ela também o faz, portanto fui lá fazer uma visita no final, sim. Muito bem. São as últimas frases deste livro, Tejo, um cruzeiro religioso e cultural. Mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de Ana da Cunha, e que dizem o seguinte: transpõe as suas portas, deparando com o silêncio absoluto característico das capelas e igrejas, e vejo no seu altar dois santos, o São Pedro e a Nossa Senhora dos Navegantes, os santos padroeiros da capela. Mas o meu olhar desvia-se procurando-a até que a encontro, Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, retornada ao lugar de onde partiram os avieiros e ao qual ela pertence.
Mais um ano passará até que volta a abandonar o seu poiso, procurando os seus protegidos pelas margens do Tejo. A bordo, ela já viu um pouco de tudo: a solidão das terras raianas, a alegria das bandas filarmónicas e dos ranchos folclóricos, as memórias das aldeias desaparecidas dos avieiros, as histórias dos fragateiros, a tristeza, mas também a perseverança de quem vive o amor pelo rio. E todos os anos são eles que a fazem regressar. Muito obrigada aos dois. Obrigada.